Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital. Esse é mais um vídeo da série Transformação Digital Brasil em Cena, onde a gente conversa sobre a transformação digital das principais empresas do Brasil diretamente com os executivos responsáveis por essa jornada. E hoje eu vou conversar com Felipe Nascimento, CEO de seguros da Mapfre. Felipe, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sérgio. Um prazer estar aqui contigo hoje. Olá aí para todos que estão nos ouvindo. Legal. Bom, se você também ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, considera, dá o seu like, deixe o seu comentário aqui e ativa o sininho para que você possa assistir os próximos vídeos também, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a Mapfre e depois eu vou falar um pouco sobre o Felipe. No país, desde 1992, a Mapfre é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. A Mapfre está presente nos 5 continentes e conta com mais de 35 mil colaboradores. Em 2019, suas receitas atingiram em torno de 27 bilhões de euros. E no Brasil, a Mapfre atua em seguros, investimentos, consórcios, capitalização, previdência e assistência. O Felipe é natural de Brasília, formado em administração e gestão estratégica de negócios, além de ter especializações em management e em program strategy. Ele iniciou a carreira dele no Unibanco, passando pela Companhia de Seguros do Estado de São Paulo, e em 2005 ele ingressou na Mapfre. Já em dezembro de 2020, ele assumiu a posição de CEO de seguros da Mapfre. Felipe, muito bom ter você aqui novamente. E eu queria começar o nosso bate-papo com uma pergunta que eu sempre faço para os responsáveis pela transformação digital. A gente sabe que cada empresa, cada segmento de negócio tem drivers diferentes, né, para querer se transformar, né? E eu queria muito saber, no caso de vocês, quais foram os principais drivers que levaram vocês para uma transformação digital? Sérgio, eu acho que é importante primeiro a gente trabalhar dando um pouco de contexto, né, antes de responder diretamente a pergunta. Então, eu queria destacar que a gente tem tão internalizado essa questão da transformação que a empresa trabalha com o lema transformando-nos para crescer de forma rentável. Nosso plano estratégico está baseado, apoiado em 3 grandes pilares: a orientação a cliente, a excelência técnica e operacional e a cultura e talento, e todos têm um componente importante de transformação, ou seja, a transformação digital está presente de forma transversal na companhia e se funde com a estratégia corporativa. Indo ao principal driver, que é o que você perguntava, do nosso processo foi basicamente responder com agilidade às necessidades dos nossos clientes. Quando me refiro a clientes, não me refiro somente ao cliente consumidor final, senão à nossa rede de distribuidores, com especial destaque para os corretores de seguro. Perfeito. Bom, basicamente, a gente sabe que existem 3 grandes drivers, né, de transformação digital no mercado, né? O primeiro é a concorrência, o segundo é o cliente e o terceiro são os funcionários, né? Então, o que você está dizendo para a gente é que esse foi um movimento muito impulsionado, basicamente, pelos clientes, né? Que realmente a gente está sofrendo uma mudança muito grande no comportamento das pessoas, principalmente com as novas tecnologias, né? Então, os gostos estão mudando e, consequentemente, também com a mudança tecnológica, a jornada desse pessoal está mudando, né? E você pode compartilhar com a gente também como é que vocês se estruturaram para a transformação digital? Que decisões, que forma de organização, o que vocês fizeram, que espaços vocês criaram para dar início a essa jornada? Dentro do grupo Mapfre, nós já vimos apostando nessa transformação há alguns anos, né? Com foco, como você bem comentava, por um lado, na digitalização da relação com nossos clientes e, por outro lado, na digitalização das nossas operações. Primeiramente, nós tínhamos uma iniciativa corporativa estratégica de transformação digital, que eu tive até a oportunidade de ser sponsor por um tempo,
composta de uma série de projetos. E logo em seguida, o que nós vimos foi que a digitalização era algo tão transversal que já não tinha sentido tratar no âmbito apenas de uma iniciativa. Portanto, incorporamos a transformação a todos os pilares e iniciativas estratégicas. Tem um outro ponto aqui que é importante, que a inovação, que vai muito ligada a esse processo de transformação, sempre fez parte do DNA da companhia, né? E a partir de um comitê de transformação e inovação, liderado pelo nosso presidente global, em 2018 nasceu o que a gente denomina uma plataforma chamada MAFRE Open Innovation, a partir da qual a gente aposta em 3 pilares ou 3 grandes linhas de trabalho. A inovação estratégica, que tem foco em entender as demandas e necessidades do negócio para gerar soluções para os desafios a mais curto prazo. Por outro lado, nós temos a inovação disruptiva, que busca soluções no ecossistema de insurtechs que possam acelerar a transformação da MAFRE, que trabalha numa visão a mais médio prazo, e o SESVIMAP, que é um centro de experimentação e seguridade viária, que é uma peça-chave no estudo de desenvolvimento de soluções voltadas para o automóvel e a mobilidade no âmbito geral. Então, em resumo, se trata de um programa para acelerar as startups, incentivar intraempreendimento e nos conectarmos com as novidades do mercado. Eu ia ressaltar aqui que na MAFRE Brasil, nós sediamos uma das 7 oficinas de inovação do grupo. Acho que esse é um dado importante, não só pela relevância do mercado, como pela própria transformação que vem sofrendo e as ofertas que a gente tem aqui de soluções inovadoras. Eu acho muito importante aquilo que você está falando e queria chamar a atenção do pessoal que está assistindo a gente, que é o seguinte, não é comum nós termos um CEO de uma empresa que vem dar um depoimento sobre transformação digital. Isso significa que, para a MAFRE, a transformação digital não só ela é transversal, passando por todas as áreas, como ela é uma preocupação executiva da empresa, né? Não é simplesmente uma questão técnica, uma questão de inovação. Então, acho muito importante o testemunho seu aqui, Felipe, porque não é muito comum, pelo menos no Brasil, a gente ter os números né, da empresa defendendo diretamente isso. Segundo, falar sobre o caráter transversal que você bem levantou, né? A transformação digital, ela tem que afetar, ela perpassa todas as áreas porque ela começa do cliente para trás, né? Então é muito importante isso, porque muitas iniciativas não dão certo porque elas ficam ainda dentro de determinados silos funcionais, onde se busca só digitalizar processos ou resolver problemas específicos de um determinado departamento. Então, eu acho muito bacana esse teu depoimento e, obviamente, você também traz uma terceira coisa muito importante na estratégia, que existem inovações e transformações que são gradativas, né, tangenciais, e tem aquelas que são mais radicais. Então é importante que a empresa saiba como mexer com esse mix, né, de alternativas para não querer fazer coisas totalmente revolucionárias e nem coisas totalmente gradativas. Então isso é uma verdadeira aula aí que você está dando para a gente de transformação digital, né? Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você seria o seguinte, a gente já conversou sobre os drivers, a gente já falou sobre como que vocês se estruturaram. Você poderia falar um pouco para a gente dos resultados que vocês já obtiveram com esse processo? Claro, com o maior prazer. No âmbito corporativo, nós trabalhamos fortemente, por exemplo, no desenvolvimento de soluções de autosserviço, que permitem melhorar a jornada digital dos nossos clientes e distribuidores, aumentando o grau de automatização dos processos e a mobilidade das aplicações. Nesse momento, nós estamos começando a implantar essas soluções aqui no Brasil, mas eu já posso adiantar que onde nós fizemos os pilotos e já temos uma solução madura, o grau de utilização das ferramentas aumentou algo como 30%. Se nós vamos a outro exemplo, em termos de, por exemplo, de automatização inteligente, né? Em 2020, nós alcançamos uma impressionante cifra global de 18,5 milhões de operações automatizadas utilizando o que a gente chama de RPA. Essas soluções de RPA
com diferentes níveis de complexidade, já chegaram a 24 países, o que também demonstra a capacidade de escalar soluções de forma global. Eu acho que esse é um dado também importante aqui da nossa equação. E essas implantações abrangem processos repetitivos e ajudam, obviamente, a melhorar a experiência do cliente, ao mesmo tempo que permitem às nossas equipes dedicar capacidades para atividades de maior valor agregado. Se a gente avançar um pouco mais nas soluções essas de automatização inteligente, já incorporando um pouco de inteligência artificial, um exemplo que nós temos aqui é o tratamento de milhares de dados relevantes que nós acumulamos a partir das pesquisas de satisfação dos nossos clientes. Nós recebemos muito feedback e precisamos tratar esses dados que os clientes nos dão para poder melhorar a experiência deles. E aí já incorporamos também inteligência artificial, que tem permitido algumas ações de customização. Podemos citar um outro exemplo que eu posso citar aqui para tentar materializar aquilo que muitas vezes a gente tem dificuldade quando fala em transformação, por isso vem bem ao caso aqui a sua pergunta. A vistoria digital, por exemplo, que é capaz de identificar eventuais danos pré-existentes na fase já de contratação de riscos do seguro de automóvel. Nós desenvolvemos aí uma solução que foi co-criada em conjunto com uma startup europeia e temos hoje um modelo próprio que é capaz de fazer essa estimativa de danos prévios. Então, assim, ao longo de 2020 também, o que nós observamos foi um aumento, né, na demanda pelos serviços digital, que foi super acelerado, tanto do lado das empresas como por parte dos próprios clientes. Eu acho também super interessante o que você está falando, no sentido seguinte, geralmente existem também 3 macroestratégias para uma transformação digital, né? A primeira seria foco no cliente, a segunda, a excelência operacional e a terceira, a criação de novos modelos de negócios. Eu entendo que vocês até começaram a transformação já com foco no cliente e daí o investimento em tecnologias e em soluções que vão melhorar a jornada desse cliente, mas vocês não pararam só nisso, vocês também começaram a investir em conhecer mais o cliente, porque isso vai possibilitar você melhorar os produtos atuais, as funcionalidades e criar produtos novos, né? Então, isso, essa sensibilidade de varejo, né, ela é muito importante, né, para quem trabalha com isso. A segunda coisa que eu vejo é que vocês usaram a segunda estratégia, que é a excelência operacional. Então, quando você está falando de RPA, né, que para o nosso pessoal que está assistindo aí, a tradução literal é Robot Process Automation, ou seja, automação de processos através da robotização, você consegue ter resultados de produtividade impressionantes. E não só isso, né, você conseguiu padronizar uma plataforma que agora está sendo usada em 24 países. Então, isso também é fantástico, porque só as grandes empresas têm condição de fazer isso, né, de ecoar essa inovação para outras subsidiárias também. E por último, eu acho que novos modelos de negócio, aos poucos eles devem surgir na medida que os órgãos reguladores e as leis brasileiras permitam, porque acho que ainda é um setor que é bastante, como é que eu posso dizer, bastante restrito, né, do ponto de vista da criatividade, né? Mas a gente está vendo movimentos aí do próprio setor governamental no sentido de começar a fazer abertura para isso, né? Então, isso é muito importante ressaltar esses 3 aspectos aí que vocês estão falando. Você pode compartilhar com a gente também quais são os principais desafios que vocês enfrentaram para conseguir chegar aonde vocês estão? Sérgio, quando nós tratamos de empresa com a dimensão do Grupo Mafre, como você bem colocava na abertura, uma empresa presente nos 5 continentes, uma das principais dificuldades que encontramos é conseguir alinhar toda a organização e ter bem clara quais são as prioridades, né? Para isso, como já havíamos comentado, já havia dito, nós envolvemos os principais executivos da organização, estruturamos iniciativas e programas globais, onde as melhores práticas são mapeadas e compartilhadas com o objetivo de acelerar todo esse processo de transformação. Um exemplo que a gente acaba de comentar é a própria plataforma, essa Mafre Open Innovation.
Outro desafio recente foi a necessidade de acelerar os projetos no contexto da pandemia, ou seja, tivemos que colocar soluções no ar em um tempo super reduzido, mobilizando a equipe que muitas vezes estavam trabalhando de forma remota, e isso não deixa de representar um desafio interessante. É verdade. Eu acho que a pandemia foi um desafio muito grande e, na realidade, foi um novo fator de pressão, né, para haver uma transformação digital, pelo menos no que diz respeito a gente ser mais virtual do que presencial, né? E com isso, muita gente aproveitou essa oportunidade, inclusive... Eu estava lendo, né, também, você tem seguros agora específicos para a Covid, né, o que não deixa de ser também uma oportunidade de negócio, né, para as seguradoras que mexem com essa parte direta de saúde, né. E lições que você podia compartilhar com a gente dessa jornada, né, que tem começo, né, mas não tem fim, né? O que você poderia compartilhar com a gente? É verdade. Eu acho que a principal lição aqui é que as pessoas continuam sendo um dos principais pilares do processo de transformação. Ou seja, o protagonismo dos colaboradores nossos ficou ainda mais evidente nas mudanças promovidas pela empresa para se adaptar a esse momento que a gente está passando, o empenho das equipes que rapidamente se adaptaram à questão do home office, se dedicaram para garantir a manutenção do nível de serviço e de atendimento dos nossos clientes, foi algo super inspirador. E mesmo nos períodos mais difíceis da pandemia, a gente conseguiu cumprir com a nossa missão de apoiar o cliente e até aumentar o nível de satisfação. Então, isso eu acho que é uma prova clara da importância das pessoas nesse processo de transformação. E no caso de vocês, você tem o cliente final, né? Você tem o corretor e você tem o funcionário, vamos dizer assim, né? Vocês têm 3 níveis, né, de clientela que merecem atenção especial, jornadas especiais e cooperações também bastante específicas, né? Bom, Felipe, eu gostaria de saber se você tem alguma coisa a mais que a gente não conversou, que você gostaria de compartilhar com a gente. Primeiro, quero me colocar sempre à sua disposição. Foi um papo super agradável, a gente podia estar aqui por horas. Se você entender por bem, nós podemos comentar aí como a Mapfre reagiu a essa questão do Covid, ou seja, quais foram as principais linhas que nós adotamos. Eu acho que isso é algo interessante de compartilhar aí com seus ouvintes, com a sua audiência. Nós aqui nos preparamos, primeiro, protegendo nossos colaboradores, garantindo o serviço aos nossos clientes, apoiando nossos parceiros, e tem diversas linhas que nós abrimos para isso. E, por fim, tem um aspecto diferenciador que nos enche de orgulho, que é o papel do nosso principal acionista, que é a Fundação Mapfre, né, que nesse momento deu uma demonstração importantíssima de apoio à sociedade no combate ao Covid. A Fundação doou cerca de 17 milhões para o enfrentamento dessa pandemia aqui no Brasil, tanto para subsidiar ações de prevenção como de tratamento. Então, acho que isso é algo realmente diferenciador no nosso caso. Eu acho que nós estamos vivendo tempos onde você fazer um produto de qualidade, você oferecer um serviço de qualidade, não é mais suficiente, né? Existe uma preocupação muito grande social e existe uma preocupação também com as questões da sustentabilidade, né? Ou seja, de você mostrar que o seu processo de produção do serviço, né, também é um processo que a sua empresa está inserida na sociedade, que ajuda, né, a sociedade como um todo, né? Esse é um papel que eu diria que faz parte de uma transformação também, né? A gente não ser estritamente capitalista e só trabalhar pelo lucro, mas começar a trabalhar também pela sociedade, né, em benefício dessa sociedade. Tá ótimo. Felipe, super obrigado aí pela tua participação aqui na nossa entrevista. Eu acho que foi muito legal, foi muito objetivo e com muito resultado. Eu espero que a gente possa, daqui a um ano, estar sentado aqui de novo para conhecer mais resultados ainda que vocês estejam trazendo. E também falar com o pessoal que está assistindo a gente, né, mais uma vez, por favor, pensem em assinar o canal, se vocês não assinaram ainda.
né? E participem aqui deixando seus comentários, o que vocês gostariam de ouvir também. Enfim, vamos interagir. Até a próxima aí, pessoal.